Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Alegria, privilégio, regozijo em Deus, podermos estar juntos nessa manhã para compartilhar algo do coração de Deus. Alegria de poder estar aqui com os irmãos, pastor Eliezer, obrigado, pela possibilidade de estarmos juntos. E uma das alegrias do caminho, amigos, é que quanto mais a gente vai caminhando, a gente vai percebendo que somos família da fé. Então, já disse esses dias a um colega, eu falei, eu não sou um conferencista, porque sempre quando eu volto a uma igreja, na verdade eu não estou indo apenas para pregar, mas para rever meus irmãos. Então a gente vai nutrindo vínculos, e esses vínculos são maiores do que necessariamente só a necessidade de pregar. Então a gente louva a Deus pela oportunidade dada por Ele, de reencontrar os irmãos, reencontrar os amigos, ver a graça de Deus sendo revelada, ver a fidelidade de Deus sendo trazida ao coração de todos os irmãos, de tal forma que chegamos até aqui. E louvado seja Deus porque chegamos até aqui. Você está aqui. A graça do Senhor tem te sustentado. Talvez essa manhã o seu coração possa estar preocupado, ansioso, mas eu quero ser esperançoso com você nessa manhã. Você chegou até aqui. Você está aqui. A graça de Deus te sustentou. Chegamos a mais uma mesa de comunhão, um lugar de partilha. O Senhor tem sido conosco, o Senhor nos tem amparado, o Senhor tem sido misericordioso conosco. Então, temos uma razão para se alegrar, temos uma razão para celebrar. Estamos aqui, e se estamos, é porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor tem estado sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus é um texto escatológico. Nele percebemos algumas afirmações de Jesus acerca de um tempo específico, o fim dos tempos. Jesus não nos deixa sem orientação. Ainda no eco das palavras do profeta, Deus não fará nada aos seus filhos sem antes revelar aos seus profetas. Nosso Deus é um Deus cuidadoso, e no seu cuidado e no seu zelo com os seus filhos, Ele é aquele que nos orienta em todos os processos. E nós precisamos entender algo, irmãos, que ontem partilhávamos ali na congregação. Nós não caminhamos no tempo como quem tem expectativas. Nós caminhamos no tempo como quem conhece o eterno. E isso muda tudo. Os nossos dias não são simplesmente dias a serem vividos na expectativa de um possível seja. Talvez será, que bom que fosse. A vida de um filho de Deus, ela é vivida a partir de um lugar de convicção. E este lugar de convicção é aquilo que é a perfeita vontade de Deus a respeito de todas as coisas. E essa vontade perfeita de Deus a respeito de todas as coisas não é um talvez seja, que bom que fosse, um dia será. Não, a vontade de Deus ela é imutável, ela foi estabelecida. Estabelecida onde? No conselho da sua vontade. Quando? Na eternidade. Então o tempo, isso que nós chamamos de tempo, essa distensão de espaço que nós estamos, ela não é outra coisa senão o lugar desde onde e para onde a vontade de Deus será conhecida, revelada e testemunhada. Por isso que como igreja, como corpo de Cristo, como filhos e filhas de Deus, nós temos um compromisso: conhecer a vontade eterna de Deus e obedecer a essa eterna vontade, de tal forma que aquilo que foi estabelecido no conselho da vontade dele, desde a eternidade, possa agora ser visto e testemunhado. Somos hoje, neste dia 8 de março de 2026, somos aqueles que, uma vez chamados a conhecer a vontade do eterno, somos chamados então a testemunhar essa vontade. De tal forma que todos conheçam, todos saibam, todos percebam aquilo que Deus estabeleceu desde os tempos eternos. Há um caminho para que a igreja caminhe. E esse caminho não é uma possibilidade, é uma revelação. Nós não caminhamos no tempo como quem tem expectativa. Nós caminhamos no tempo em obediência àquilo que é a perfeita vontade de Deus. E nesse compromisso de revelação da eterna vontade de Deus,
nós chegamos nesse momento da história, um momento onde nós falamos de um certo fim, mas percebamos, esse fim não tem a ver com o fim dos tempos no seu sentido cósmico, não, é o fim de um projeto. O homem, desde quando saiu do Éden, ele continua persistindo numa forma, numa maneira de recriar um mundo de acordo com aquilo que um dia foi, mas sem esse Deus. Perceba, há um saudosismo em toda a tentativa do projeto humano em reconstruir um Éden sem Deus. Toda a história da humanidade é uma tentativa constante de recriar um lugar harmônico, perfeito. Um lugar onde todas as coisas estão estabelecidas, aonde tudo está funcionando. E de alguma maneira, esse desejo, ele é coletivo, mas ele também é individual. Todos nós, de alguma maneira, estamos em busca de um trabalho perfeito, de uma cidade perfeita, de uma igreja perfeita, de um casamento perfeito, de filhos perfeitos. Ou não é isso? Quantas vezes as nossas crises existenciais são baseadas na expectativa que temos acerca de algo, acerca de alguma coisa, sobretudo quando julgamos que este algo, esta alguma coisa, esta relação não está contemplando aquilo que eram as nossas expectativas. E preste atenção, as nossas expectativas sempre estão em busca de alguma coisa que julgamos da ordem do perfeito, do harmônico. Me lembro de uma vez que alguém chega na igreja e diz para mim: pastor, eu tenho algo para te falar. Pois não, minha irmã. Eu vim aqui pedir oração. E aí ela tira uma foto do casamento dela e diz: pastor, absolutamente, a pessoa que eu me casei não é essa com quem eu estou casado agora. Aí eu olhei a foto e para ser pedagógico, eu disse: irmã, não é só ele que mudou, você também mudou. Da foto para cá, absolutamente, não foi apenas as suas expressões físicas que mudaram, mas tantas e tantas coisas mudaram. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida não está baseada nessa projeção harmônica que nós queremos dela. Nós estamos em busca de coisas perfeitas, mas o compromisso de Deus é nos fazer pessoas perfeitas. O compromisso de Deus não é simplesmente transformar as circunstâncias. O compromisso de Deus é transformar as pessoas. O compromisso de Deus não é resolver os nossos problemas. O compromisso de Deus é nos resolver diante de qualquer problema. Jesus não teve nenhuma ocupação resolutiva no seu ministério. Jesus teve uma ocupação redentiva. Se Jesus tivesse uma preocupação resolutiva, ele não tinha curado um cego, ele tinha acabado com a cegueira. Se Jesus tivesse uma ocupação resolutiva, ele não tinha curado um leproso, ele tinha acabado com a lepra. Se Jesus tivesse uma ocupação resolutiva, ele não tinha simplesmente orientado os processos, ele tinha resolvido as demandas. E Jesus nunca foi resolvedor de demanda. Jesus nunca atendeu à urgência das demandas, porque Jesus estava a todo momento comprometido com a vontade do Pai, e a vontade do Pai nunca foi resolver as demandas. Porque talvez, uma vez resolvidas todas as demandas, nós ficaríamos mal resolvidos. E não é esse o lugar. Lembre-se, todas as coisas, dentro daquilo que é a perfeita vontade de Deus, tem um propósito. Então existem algumas disfunções que cumprem também os seus propósitos. Essa é a consciência de Paulo, ao final da sua vida, em dizer: tudo
tudo posso naquele que me fortalece. Tudo inclui tudo e não exclui nada. Todas as coisas, inclusive as não resolvidas, elas são fundamentais para que Cristo seja formado em nós. Mas o homem está em busca de um Éden sem Deus. E a história humana é a história de um homem tentando reconstruir os seus Édens, sempre na expectativa de que vai conseguir fazer isso, contudo, sem Deus. Hoje eu conversava com o Felipe, esse amigo precioso que está comigo, companheiro de ministério e de vocação, e nós falávamos sobre a questão geopolítica hoje, de manhã. Assunto bem interessante para as 7h da manhã. Eu aprendi com o Zazá, os irmãos conhecem, a ouvir notícia como um princípio de oração. Então, eu vejo o jornal, ouço, leio, como um princípio de fé, para saber pelo que orar, como me movimentar, a partir de um lugar mesmo de orientação, discernimento. E interessante porque, depois da Segunda Guerra Mundial, todos os grandes acordos que foram feitos para estabelecer paz no mundo, a partir das nossas próprias forças, hoje absolutamente a gente percebe que não faz tanto sentido. Toda a nossa estrutura, conhecemos toda a nossa forma de conceber o mundo, todas as nossas estruturas políticas, sociais, culturais, absolutamente todas estão em colapso. Nós aprendemos a nos organizar como sociedade através de uma primícia de um Estado que tem 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Hoje você já não sabe mais o que é o quê. O que eu quero dizer com tudo isso? Todo o projeto do homem, absolutamente todo, de criar um Éden sem Deus, está em colapso. Esse é o fim. É o fim de um mundo tentado ser criado pelo esforço de um homem que busca esse lugar perdido, mas sem submissão a Deus. E aí Jesus vem falar desse tempo este que estamos, e há várias referências, mas eu quero destacar uma nessa manhã. Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Preste atenção, meus irmãos, nesse tempo de colapso, nesse tempo escatológico, nesse tempo qual estamos, de tanta instabilidade, há uma marca, há um registro, e creio eu, de forma particular, que talvez essa seja um dos principais sinais disso que Jesus está chamando de fim dos tempos. Jesus disse que o amor se esfriaria. A crise dos últimos dias tem a ver com uma crise de afeto. A crise dos últimos dias tem a ver com uma crise de afetos. Isso é fundamental para nós entendermos, irmãos. Porque se somos igreja, se somos corpo de Cristo, preste atenção. Os nossos maiores desafios nos últimos dias não tem a ver simplesmente com falta de estratégia, falta de recurso, falta de organização. Os nossos maiores desafios continuará sendo a falta do amor. Lembra aos irmãos da igreja de Éfeso, igreja corrigida pelo Senhor na carta do Apocalipse. Uma igreja absolutamente funcional. Uma igreja absolutamente funcional. Não há nenhuma correção moral da parte de Deus à igreja de Éfeso. As coisas absolutamente estavam funcionando. A igreja estava acontecendo. Contudo, há uma única repreensão.
Eu tenho algo contra ti, que vocês se esqueceram do primeiro amor. Volta e se reconcilia a partir do lugar que vocês caíram. Então preste atenção, irmãos. Ter uma vida funcional não é tudo. Ter uma vida funcional não é tudo. Não é apenas sobre ter uma casa funcional. Porque talvez a gente imagine que seja isso. Quando os meus filhos for assim, 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 assado. Quando a minha esposa for assim, assim. Quando o meu esposo for assim, assim. Quando a igreja for assim, assim. Quando a cidade for assim, assim. Quando o departamento for assim, assim. Quando as coisas funcionarem, absolutamente nós chegamos. Não é isso. Porque se todas as coisas funcionarem e o amor se tiver esfriado, nós perdemos a razão de ser. Aliás, o amor é aquilo que subsiste quando todas as nossas funcionalidades terminam. Você não vai precisar amar nada e a ninguém enquanto isto funciona. O dia que mais precisamos ser amados é o dia que nós não mais funcionamos. Por isso, a prova do amor de Deus conosco não é nos amar quando nós estávamos funcionando. Não, Deus prova o seu amor conosco, que Ele se entrega num sacrifício intencional, quando nós estávamos mortos nas nossas ofensas, pecados. A prova do amor de Deus é que Ele não nos ama quando nós funcionávamos. Ao contrário, Deus nos ama no dia que nós não funcionamos. E às vezes, irmãos, nós estamos nos contentando pela busca, ou quando não, pela tranquilidade do que funciona. Nós estamos em busca de que as coisas funcionem, mas às vezes, exatamente quando elas funcionam, que a gente não vai ter que ser tensionado a amar. Mas o dia quando as coisas não funcionam, o dia que eu olho para os filhos e eles não estão funcionando, o dia que o esposo olha para a esposa e eles não estão funcionando, o dia que você está vivendo uma experiência na sua vida, no seu trabalho, na igreja, e absolutamente essas coisas não estão funcionando, sabe o que vai te fazer persistir? O amor. Porque enquanto as coisas funcionam, eu sou contemplado na minha satisfação ou no meu interesse. Não há virtude na contemplação do meu interesse, nem da minha vontade. Questionava a mim e aos irmãos na congregação ontem à noite. Quando nós nos prostramos em oração e buscamos a Deus, nós o buscamos para que o nosso problema seja resolvido ou para que nós sejamos transformados. Peguei um Uber esses dias em Brasília, achei curioso demais. Em 30 minutos ele disse como consertava o Brasil. Eu achei aquilo de uma propriedade. Sim. 30 minutos ele disse como é que consertava o Brasil. Achei aquilo assim, muito profundo. Porque absolutamente a gente sabe como consertar tudo. Brinquei com ele, falei, ainda bem que a viagem terminou aqui. Porque se a viagem continuasse em mais 30, a gente resolvia o problema do mundo. Porque no final das contas, irmão, a gente sempre sabe o que quer e o que julgamos precisar. Mas nós que parecemos que sabemos, não podemos. E aqui, momento intencional do culto, confissão de pecado. Nós que parece que sabemos, não podemos. E Deus que parece que pode, aí. Parece que ele não sabe o que está fazendo, hein?
Eu estava num culto, o irmão do meu lado muito fervoroso, a oração dele começou a me impactar, e aí daqui a pouco eu comecei a escutar a oração dele, e ele disse: Senhor, se o Senhor me tirar daquele departamento, ou se o Senhor colocar o fulano no lugar do fulano, vai dar tudo certo? A minha pergunta é, ao final daquela oração, quem é Deus? Se Deus te desse, ou melhor, se houvesse uma experiência que um anjo te desse uma folha e uma caneta, e você vai ter 5 minutos para falar com Deus, sejamos sinceros, o que nós faremos com a folha? Sejamos sinceros, não sei os irmãos, comece por mim. Anotaria todos os pedidos em letras miúdas, para não esquecer de absolutamente nada, frente e verso, e eu iria falar com Deus sobre as minhas expectativas e como é que eu posso resolvê-las. Talvez alguém mais convertido iria com a folha vazia para ouvir o que ele tem para falar, enquanto todas as coisas absolutamente não resolvem. Porque às vezes, irmãos, a nossa fé tem sido a forma da gente tentar conseguir o que não pode para fazer aquilo que a gente deseja. E Deus se tornou meio. E a fé se tornou modo para a gente alcançar um objetivo. Então eu não tenho o pai que eu julgo merecer. Eu não tenho a mãe que eu julgo merecer. Eu não tenho os filhos que eu julgo merecer. Eu não tenho o casamento que eu julgo merecer. Eu não tenho a cidade, eu não tenho o trabalho. Eu não tenho a igreja que eu julgo merecer. Contudo, eu vou orar, eu vou falar com Deus, porque Ele, absolutamente Ele pode. Mas parece que Ele não sabe, aí. Ele não sabe, mas eu vou lembrá-lo. Vou lembrá-lo. Absolutamente eu vou lembrá-lo de como a vida deve ser para ser perfeita. E aí eu vou buscar a Deus e vou fazer da minha espiritualidade a forma mais corrupta de tentar viver a minha vida. Simplesmente porque eu não quero viver o desafio do amor. Porque se eu desejar viver o desafio do amor, não interessa quando é que o outro vai ser transformado. Interessa que eu vou ser na vida dele o que ele precisa. Porque às vezes, irmãos, eu tenho para mim, na minha vida, e não estou dizendo os irmãos, na minha vida, eu tenho para mim que eu oro para o cego enxergar só para não precisar guiá-lo. Às vezes eu tenho para mim que eu estou orando para o paralítico andar só para não ter o serviço de empurrar a cadeira. Porque no final das contas, nunca foi por ele, sempre foi por mim. E sempre foi, como é que eu consigo me livrar daquilo que é a convocação sacrificial do amor? Porque o amor é sacrifício. O amor é corda esticada. O amor é noite sem dormir. O amor é embrulho no estômago. O amor é angústia. Estamos diante da ceia. Nela lembramos o Calvário, mas eu lembro aos irmãos que a cruz de Cristo, ela é substitutiva enquanto obra de salvação, mas Jesus ainda continua dizendo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz de Cristo é substitutiva para fazer o que nós não poderíamos fazer: perdão de pecados. Contudo, agora há uma cruz para mim e para você, e essa é a nossa identificação com Cristo. Subamos o Calvário não apenas como quem vai contemplar Cristo morrendo, mas como quem terá coragem de assumir suas próprias cruzes. Porque a cruz de Cristo não me isenta da minha, ela me dá segurança para que eu morra em paz. A cruz de Cristo é para que eu morra em paz. Em paz que eu cumpri o propósito, em paz que eu estabeleci a vontade,
Em paz que eu vivi os sacrifícios, em paz. Absolutamente em paz. A cruz de Cristo não é para satisfazer a minha necessidade de salvação. E não salvação no sentido redentivo. Porque Jesus disse que há um modo de perder salvação. Sabe como nós podemos perder a salvação? Porque todo aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la. Sabe como é que nós podemos perder a salvação, irmãos? Uma vez salvos, para termos a segurança de viver a cruz de Cristo como nossa, tentamos ainda nos salvar. Salvar do quê? Da própria cruz, que a mim e a você está endereçada. Porque é sobre isso que Jesus está dizendo. Se você quiser salvar a sua vida, entregue-a, como eu entreguei. Se você quer salvar a sua vida, entregue-a como eu entreguei. Você quer salvar a sua vida, seja uma oferta como eu fui. Mas absolutamente você quer ficar desorientado da sua salvação, salve-se de tudo aquilo que te leva para a cruz. Salve-se. Salve do filho difícil, da mulher difícil, do esposo difícil, da igreja difícil, da cidade difícil. Salve-se. Procure uma maneira de não ter que encarar esse desafio. Faz da sua espiritualidade um meio de satisfação do seu ego e tenta ver se Deus resolve a conta do que está te convidando à vida sacrificial do amor. Porque o Espírito de Deus que vai te levar para o deserto, ele vai te conduzir a este lugar. E absolutamente, sabe quem vai estar lá para tentar te tirar do deserto? O Satanás. É ele quem vai estar lá. E não se engane, nem nosso Senhor Jesus Cristo foi isento desse lugar. Porque quando ele disse, vou me sacrificar, Pedro levanta e diz, que é isso? Como assim? Sacrifício? Por quem? Pelas pessoas? Quais? Essas? O senhor tem muito potencial? Como assim? O senhor não merece. O que Jesus disse? Bem-vindo, Espírito Santo. Que bom, que revelação. Pedro, como eu precisava dessa revelação. Não, absolutamente não. Algumas versões são meio ditas de modo mineirês. Arreda-te, Satanás. Preste atenção, irmãos. Nós podemos nos perder no ponto fundamental. Se nós entendermos a vida a partir de outro lugar que não seja a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é sobre o amor. Mas Jesus disse que o amor vai se esfriar. Curioso. E Jesus cria uma contabilidade para nós concluirmos. E Jesus diz: o amor vai se esfriar à medida que a iniquidade for aumentando. Então, quanto maior a iniquidade, menos sensibilidade para amar. Lembra aos irmãos que iniquidade não é simplesmente pecado, como comportamento. A iniquidade tem algo mais aprofundado, uma raiz mais profunda. Quero compartilhar com os irmãos uma forma de entender iniquidade a partir do termo original, onde iniquidade é direito. Porque iniquidade é um senso de direito. Absolutamente. Todo aquele que anda a partir de um pensamento iníquo, ele se sente no direito. Por isso que a pessoa arrependida não justifica seu erro.
porque erro não se justifica. Erro é erro. Sabe aquela história? Eu errei por conta de. Eu fiz por conta de. Eu sou psicólogo de formação e às vezes eu estou ouvindo alguns pacientes na clínica e é muito interessante que a gente sempre tenta justificar, achar o direito, a razão pela qual nós não estamos vivendo o desafio X ou Y. Então a gente diz, bem, eu estou vivendo isso porque eu não tive isso e portanto eu tenho o direito de ser assim. Deixa eu conversando com alguém diz, não, eu sou assim por conta disso e disso e disso, logo eu tenho o direito de ser assim. Eu falei, não, você não tem o direito de ser assim. Descobrir que você viveu isso não te dá o direito de ser chato. Porque você é muito chato. Absolutamente muito chato. Nossa, pastor, ué, mas ele é chato. Alguém tem que dizer para ele. Ele é cansativo. Nós estamos vivendo na época dos direitos. Liga a televisão e você vai ver que todo mundo está em busca absolutamente do seu direito. Direito de ser, direito de ter, direito de alcançar, direito. E o que está em contraponto com o amor? O direito. Porque se tem algo que nos afasta do amor, é o direito. Porque o dia que você tiver o desafio de amar, e tiver que pensar em uma forma de escapar do sacrifício da cruz, você vai tentar construir a narrativa do direito. E isso é iniquidade. Eu fiz isso, pastor, porque a pessoa não fez aquilo. Ah, pastor, hoje eu não gostei do culto, não. Não gostei do culto, não. Porque o irmão não me cumprimentou. Não, hoje, não, eu não vou hoje para o culto, porque na última pregação não deu muito bom. Você quer ver isso na prática? Você gosta de pão, você vai na padaria e o pão tá bom. O que você faz no outro dia? Volta. No outro dia, tá bom. O que você faz? Volta. No outro dia tá bom. O que você faz? Supondo que algum dia deu uma situação lá na casa do padeiro, a corda esticou, os meninos brigaram, ele não dormiu direito, levantou, perdeu a mão. A gente vai lá e o pão não tá bom. Quando a gente comer em casa, a gente fala, mas o que aconteceu aí? Esse pão não está bom. Aí supondo que a crise demora pelo menos uma semana. E você vai lá e todo dia o pão não está bom. O que a gente faz? A gente troca de padaria. Porque a gente tem compromisso com o pão e não com o padeiro. Porque se a gente tivesse compromisso com o padeiro, talvez a hora que o pão não ficasse bom, era aí que a gente ia agarrar com ele para fazer o quê? O que está acontecendo? Ué. Às vezes o culto se transformou na forma da gente satisfazer as nossas necessidades. A nossa fome. E o culto nunca foi para isso. Nunca foi para isso. E essa cultura da performance está corrompendo o senso litúrgico na igreja. Hoje no Brasil. Mas já arrasou com isso nos Estados Unidos e em tantos lugares do mundo. Porque hoje nós estamos criando uma cultura de um lugar onde as pessoas vêm para o culto para comer um pão bom e não para ser o pão em favor de todos. Porque talvez o Filho de Deus, consciente da sua responsabilidade e não do seu direito, ia dar conta até de um culto, abre aspas, ruim. Ele daria conta até de um culto ruim.
pelo simples fato que ele sabe que aquilo não é direito, mas responsabilidade. Então, às vezes, ele poderia dar conta de um louvor, não igual dos meninos, certinho, jeitado, mas de um louvor onde o irmão bate 2 notas no violão e erra uma. E aí você diz, mas o que você está fazendo aqui? Não, eu estou aqui para honrar a fé do meu irmão. E com muito esforço você está batendo 2 notas e errando uma. Mas eu estou aqui para ser um testemunho na vida dele. E com essa coragem, quando ele conseguir bater as 2 notas certas, não tem para ninguém, menino. E o que falta para ele não é uma performance, é só um caminhar, porque ninguém nasceu grande, porque quem nasce grande é monstro. Você já nasceu assim, 100%. É isso. Por que nós estamos perdendo a sensibilidade? Uma vez em Curitiba, um irmão abriu um restaurante. Fomos, convidou para a inauguração. Chamei uns amigos. Fomos lá no restaurante. Quando nós fomos comer, o irmão olhou para mim meio constrangido e falou, pastor, que é isso? Eu falei, então, meu filho, isso é fé. A coisa estava difícil. O irmão não tinha acertado. Quando terminou, eu falei para os irmãos que estavam comigo, nós vamos fazer um revezamento aqui. Cada semana um vem. Vamos ligar para o irmão fulano de tal, para o irmão que conhece da área, ajudar ele aqui. Quando terminou, chegamos lá. E aí, pastor, o que você achou? Eu falei, rapaz, eu quero honrar a sua coragem. E me comprometer com o seu processo. Porque sem saber, você já está fazendo. Imagine o dia que você souber. Não vai ter, meu filho. É o melhor restaurante da cidade. Pastor, você não gostou? Não. Não está bom, não está legal. Mas nós somos sua família. Nós vamos carrar com você. Até você ficar bom. Porque o princípio da coragem você já tem. Competência, vamos junto. Vamos caminhar. Porque nós não temos o direito de comer. Nós temos a responsabilidade de sustentar. Nós não temos direitos. Nós temos responsabilidade. Sabe por quê, irmãos? Porque a cruz de Cristo nos revelou alguma coisa que se chama graça. E sabe o que é a graça? É a inversão da lógica de todo direito. Porque por direito, Jesus não precisava da cruz. E por direito, eu não podia receber o que a cruz me ofereceu. A graça, contudo, não é apenas a maneira como Deus nos salvou. A graça é a forma como nós experimentamos a vida depois da cruz. Pela graça sois salvos. Eu não posso viver a vida pela lógica do direito, pelo simples fato que pelo direito eu não teria vida. Pelo direito eu não teria vida. Sabe por que nós estamos assentados aqui nessa manhã, irmãos? Sabe por que nós vamos poder participar do pão e beber do cálice? Sabe por que nós podemos celebrar o fato de sermos família da fé? É porque nós estamos aqui por uma lógica que inverteu toda a lógica de direito. E essa lógica é a graça de Deus. A graça de Deus. Eu acho curioso como nós temos uma facilidade enorme de entender a graça de Deus como direito, mas não como responsabilidade. Nós não temos nenhum desafio em dizer que a graça nos salvou e que nós não merecíamos, mas nós às vezes ainda continuamos querendo que as pessoas mereçam o nosso amor, mereçam a nossa afeição,
mereçam o nosso esforço, mereçam a nossa dedicação. A pessoa foi perdoada, não há mais nenhuma cédula de condenação da pessoa a Deus e com Deus, mas ela me deve. A mim ela deve. A Deus não, absolutamente. Sua conta com Deus foi resolvida. Não há mais nenhum débito. Não há. Mas comigo. Comigo. Eu te criei, menino. Passei um sufoco para você fazer isso comigo agora? Porque filho pequeno a gente diz, né? Ai, que vontade de macetar. Aí depois se cresce e diz, por que eu não macetei? Não, onde já se viu aí? A pessoa não deve nada a Deus, mas a mim que é isso? Ela me deve atenção. Ela me deve compreensão, porque eu fui compreensível. Afinal de contas, né, pastor? A gente faz pelas pessoas, mas quando a gente precisa. Quando a gente precisa, elas não estão lá. Esse mundo é perverso. É. Mas nós não vivemos por essa lógica. Nós não vivemos pela lógica do direito, porque nós cremos na graça. Irmãos, deixa eu te dizer algo nessa manhã. Ninguém te deve absolutamente nada. Ninguém te deve absolutamente nada. Mas nós devemos uma única coisa: o amor. E o amor não é a lógica do direito. O amor é o compromisso da responsabilidade. Na cruz, Jesus não esperou para ver se nós iríamos dar certo para morrer. Ele morreu em favor de todos. Mesmo que esses todos não necessariamente iriam entender, compreender o que ele estava fazendo. Eu quero ler 2 textos para concluirmos com os irmãos. Porque a iniquidade, que é o direito, gera algo. Talvez essa seja uma maneira da gente encerrar de forma prática a meditação dessa manhã. Há um texto de Ezequiel que nos reporta a experiência daquilo que nós dizemos ser a persona, a pessoa do diabo. Tem algo interessante nessa fala de Ezequiel sobre isso. Abra a sua Bíblia, Ezequiel. Capítulo de número 28. Ezequiel, capítulo de número 28. Verso de número 14. Ezequiel 28. A minha versão é revista e atualizada. E eu trago ela porque ela traz essa palavra importante para nós. Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. O que houve?
no coração, por assim dizer, de forma metafórica, do diabo. Iniquidade. Direito. Isaías vai falar sobre isso. Ele se achou tão bom, tão bom, tão bom, que a sua posição, absolutamente, estava inferior, não condizia. Ele queria algo a mais. Não contemplava o seu direito. A expressão de Ezequiel é querubim ungido. Não há outra menção de querubim ungido nas Escrituras. Classe angelical única. Isaías vai dizer que ele era o aferidor de medidas. Mas houve iniquidade. Houve direito. Se sentiu lesado. Lesado em alguma coisa que não era a contemplação, não correspondia. Sabe quando nós temos uma causa trabalhista por desvio de função? A pessoa está contratada para algo, desvio de função, e aquele algo não está contemplado no acordo trabalhista. Ou melhor, não está contemplando o direito. Nessa situação, eu sou tão, que não está contemplando a minha função. Aí houve iniquidade no coração dele. E por haver iniquidade, direito, houve rebelião. Mas veja o verso de número 16. Porque é a consequência da iniquidade. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. A iniquidade gerou o quê? Um senso de comércio. Porque é isso que se torna todo aquele que vive pela lógica do direito, um comerciante em busca do seu lucro. Porque até a lógica da dívida é comércio. A lógica da dívida é comércio. E a graça é a interrupção da lógica da vida, da dívida, pela vida sacrificial através do amor. Sabe o que o mundo tem se tornado, irmãos? Um comércio. Onde todas as pessoas, a todos os momentos, estão vendo como é que elas conseguem para ter uma vantagem, para ter um lucro. Contudo, nós não somos um lugar de comércio. E Jesus nos fala isso. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo de número 2. Último texto. João, capítulo de número 2. Verso de número 13. João 2,13. Todos os irmãos acharam, amém? Estando próximo à Páscoa, estamos no contexto do tempo litúrgico, da ceia, Páscoa dos judeus. Subiu Jesus a Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Virou as mesas.
E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de comércio. A iniquidade gera comércio, porque ela gera direitos. E direitos nutrem interesses. Agora que coisa curiosa. Quando Jesus quis repreender a lógica do comércio, ele foi aonde? No fim do culto. E disse: não façam da casa do meu pai um lugar de comércio. Sabe por quê, irmãos? Porque a casa do pai é a casa de alguém que não trabalha pela lógica do direito. Porque lá, até o filho que gastou toda a herança tem assento na mesa. E até aquele que, estando na casa, nunca entendeu a razão de estar, ainda pode se assentar na mesa. Porque a casa do pai é uma casa de amor e não de interesses. Não façamos da casa do nosso pai um lugar para reafirmar os nossos interesses, muito menos os nossos direitos. Mas façamos da casa do pai um testemunho perene e constante de vidas que se entregam além dos seus direitos para viver como Cristo, uma vida sacrificial. Estamos diante da mesa do Senhor, mas não tome da ceia como quem tem o direito. Tome da ceia como quem nutre mais uma vez o seu senso de responsabilidade. Responsabilidade de amar. Responsabilidade de sacrifício. Responsabilidade de ser irmão. Responsabilidade de assumir as responsabilidades da família. Minha família é muito grande, família italiana, aquele mundaréu de gente, aquela coisa arada toda. Na nossa família, gente, nossos encontros são muito grandes, muita gente. E nós temos pelo menos 3 tipos lá de parente lá na nossa família. Nós temos os parentes fantasmas, os parentes que eu vou dizer de modo assim metafórico, os dizimistas e os irmãos. Os fantasmas chegam na hora que as coisas estão prontas. Os dizimistas, de forma metafórica para você entender, é aquele que trabalham com a regra assim, se ele sujou 4 pratos, ele só lava 4 pratos. E quem são os irmãos? Os irmãos são aqueles que depois que o fantasma foi embora, o dizimista já pagou a conta, assumem a responsabilidade. Porque eles não se sentem onerados no seu direito. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Sei que eu estou numa igreja que ama a palavra de Deus. Rápida interpretação do Salmos 23, como aplicação prática para a nossa vida. Salmo 23 tem um cenário, e esse cenário tem 2 personagens. Quais são os 2 personagens do Salmo 23? A ovelha e o pastor. Quem é o pastor? O Senhor. Quem é a ovelha? Quem é a ovelha? Eu. Perceba que há uma identificação clara com Jesus. Porque esse caminho proposto pelo Salmo 23 é o caminho de Cristo, feito por Ele.
Mas agora, uma vez aplicado a nós, ele é o pastor e eu sou a ovelha. E qual é a promessa? Nada? Não vai faltar, irmão, nada na sua vida, amém? Não vai faltar gente boa nem ruim, alegre nem triste, canseira nem motivacional, nada, absolutamente nada. Não vai faltar saúde nem doença, não vai faltar crise e nem abundância, nada. O dia que você precisar que o pneu fura, em dia de chuva, sem dinheiro para consertar, vai ter. O dia que tiver recurso para ampliar alguma coisa, vai ter absolutamente tudo. Espantoso, Paulo diz, eu aprendi a viver em todas as áreas, de todos os modos. Esse é o meu testemunho. Nada me faltou, todas as coisas Deus foi fiel na minha vida em me permitir. O Senhor é o pastor, nada faltará. Qual é a relação pastor-ovelha? Direção, sustento, provisão. E aonde começa a caminhada da ovelha com o seu pastor? No pasto verdejante. Toda caminhada com Deus começa onde? Pastos verdejantes. E o que há no pasto? A comida, alimento, a água, a provisão, lugar de descanso, de refrigério. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Vem que há um pasto, águas, refrigério, paz para a sua vida. A caminhada começa com um lugar de descanso, mas fique em paz. E o Senhor vai te fazer passar por onde? Pelo vale da sombra e da morte. E aí eu te pergunto, no vale da sombra e da morte, quem é o pastor? Quem é a ovelha? Eu. Então a morte, há lugar de travessia, há lugar de implicação de sofrimento, mas ninguém vai ficar no vale da sombra e da morte, amém? É só passagem, vai passar, absolutamente vai passar. Vai passar, irmão, a nossa leve e momentânea tribulação nos produz um peso de glória muito excelente. Ela é momentânea, ela vai passar, absolutamente ela vai passar. Sua dor vai passar. Amém? Contudo, há um terceiro lugar. É a mesa dos inimigos. Aleluia. Você sai do vale da sombra da morte e você vai para a mesa dos inimigos. Pergunta que eu te faço é: quem é a ovelha? Quem é o pastor? Aonde está uma ovelha na mesa dos inimigos? Sendo a janta. Eu tenho uma certa dificuldade, pastor Eliezer, porque quando o pessoal faz a experiência de interpretação do texto do Salmo 23, eu não sei aonde a ovelha se transforma em gente no texto. Pastor, eu sempre imaginei que na mesa dos inimigos eu sento. Onde? Se o texto tem dois personagens, e o texto é sobre uma ovelha e sobre um pastor, como é que a gente começa a ovelha e termina a gente sentado? Isso. Começa a ovelha para virar cordeiro. Você sempre quis que as pessoas te engolissem, né? É isso. Porque se a minha vida não for oferta em favor de quem não merece, eu não entendi o Evangelho. Pode começar de novo. Pode voltar de novo. Porque o Evangelho é entrega à vida de quem não merece. Pastor, como assim aí? Eu vou ser a janta? Louvado seja Deus. Aleluia. Se parece com Cristo ser a janta? Se parece? Parece com Cristo? Parece com a ceia? Parece? Então nós estamos no caminho certo.
E a promessa de Deus é nos fazer como Cristo. Pastor, mas como é que eu vou conseguir isso? Fique em paz, vai ter óleo na sua cabeça. E o Espírito do Senhor vai estar sobre ti. Obrigado, Pai, por essa manhã. Pela fidelidade do Senhor conosco. E pelo convite que a cruz ainda tem. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça. Continua a nos conduzir e nos liderar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.